E falando em Libertadores, Mauro César Pereira, temos aí Olímpia e Flamengo em Assunção. Você tá aí direto do Paraguai. Como é que é o clima no Paraguai para esse jogo? Lembrando, o último mata-mata entre Flamengo e Olímpia, no agregado, deu 9-2 Flamengo. Ou seja, o Olímpia deve estar engasgado, a torcida do Olímpia deve estar engasgada. Como é que tá o clima no Paraguai, Mauro? E o que esperar para esse jogo de hoje? É para esperar um Flamengo que vai jogar? Ou é para esperar um Flamengo apático que tá chateadinho com o treinador? Tem isso. Porque a gente sabe que hoje o clima no Flamengo não é dos melhores. Jogadores insatisfeitos com o Sampaoli. Não fala com o jogador. Sampaoli também não cede muito. O que esperar desse Flamengo de hoje? Um Flamengo genioso? É que não vai jogar tudo que pode ou não? Um Flamengo que vai passar pelo Olímpia como favorito que é, jogando, e o que falar sobre o clima no Flamengo aí para essa partida, Maurão? Bem, você pode esperar qualquer coisa. Qualquer coisa que você falou pode acontecer. É absolutamente impossível você prever o comportamento desses jogadores, né? A tendência nesse tipo de jogo, eles jogam mais a sério, né? Não tem aquele jogo sonolento, preguiçoso, vergonhoso de domingo, né? Então, acredito que o time joga de uma outra forma hoje. As diferenças com o São Paulo, nessas horas, em campo, jogos mais relevantes, até ficam, diferenças de alguns jogadores, eventualmente com o técnico, né? Elas ficam de lado, né? O jogo do Grêmio mostra isso, o segundo tempo contra o Palmeiras mostra isso, parte do jogo contra o Atlético Mineiro, os confrontos com o Fluminense, eliminando o Fluminense da Copa do Brasil também, o recente Fla-Flu 0-0 também, o primeiro tempo o Flamengo foi bom, o segundo o time deu uma pregada, né? Estava bem mais desgastado do que o adversário. Então tem momentos aí que o time joga e compete. Eu acho que hoje vai ser assim, acho, mas não põe a mão no fogo por nada. Aqui o clima é de um certo otimismo, assim, confiança. Otimismo não, confiança. O time, a torcida do Olímpia tem fé na possibilidade, acredita que o Olímpia possa vencer o Flamengo por qualquer placar, para levar para os pênaltis pelo menos, né? Eles estão confiantes. Esgotaram os ingressos, recorde de renda no país. Então há uma grande mobilização dos paraguaios, menos torcedores do Cerro, claro que são os rivais, em torno do Olímpia, para que o Olímpia consiga fazer aí uma grande história derrotando o elenco mais caro do continente, o atual campeão, né? E imagino que o Olímpia não vai mudar muito seu comportamento, vai ser um pouco mais agressivo pelas circunstâncias, joga em casa, a torcida a favor, está no seu habitat, mas vai ter os cuidados defensivos parecidos com o que teve no Maracanã, com certeza, não vai querer se expor para tomar logo um gol. E o Flamengo provavelmente hoje deve vir com o Felipe Luiz até para poder ter um controle maior do jogo, né? Para poder ter uma saída de bola mais qualificada e trabalhar mais a bola sem entrar na trocação, na correria, que pode interessar para o time paraguaio em alguns momentos do jogo, né? Virar um jogo mais nivelado por baixo, com ataques quase que simultâneos e bola vai e volta. Para o Flamengo isso não é bom. O Flamengo ideal é ter o jogo controlado, maneiro, com calma, é noite para tentar desacelerar. Nada com pressa, calma. Mas para isso tem que ter a bola, tem que jogar organizado, todo mundo muito próximo. O padrão é o jogo do Grêmio. E eu imagino que a escalação seja até bem parecida, só que com o Gerson começando. Naquela oportunidade foi Alan com o Vitor Hugo, né, que formaram ali a dupla de primeiro e segundo volantes. Eu imagino que hoje o Gerson jogue e o Vitor Hugo não. E o resto do time igual, possivelmente com o Fabrício Bruno e Davi Luiz na zaga. Acho difícil, improvável pelo menos, que ele coloque o Léo Pereira e o Felipe Luiz juntos formando o lado esquerdo da defesa, porque os dois estão voltando de contusão. Então eu aposto mais em Davi Luiz permanecendo do lado esquerdo, né, com o Fabrício Bruno fazendo o lado direito. Então eu imagino que o Flamengo joga com a formação e com estratégias parecidas do jogo contra o Grêmio, quando fez seu melhor jogo nos últimos meses e venceu lá em Porto Alegre por 2-0 e poderia ter feito até mais. Ô, velho Vamp, você gosta da cavalaria, né? Isso, adoro isso. Adora saber a cavalaria que o Mauro César Pereira estava falando e eu vou levantar aqui pra você. Ó, Matheus Cunha. Monstro. Wesley. Monstro. Fabrício Bruno. Monstraço. Seleção brasileira. Seleção. Que você fala. Tem que parar de olhar, pegar o short. Por que não joga de sunga logo? Joga de sunga, então. Não, só suspende o short. Joga muito. Deixa o cara quer levantar o short, deixa ele levantar o short. Aí você vai jogar no Real Madrid, aí vai marcar o Haaland. Suspende o short pra tu ver. O que vai acontecer? O Haaland vai atropelar o cometa. Então tá bom. Léo Pereira ou Davi Luiz? Eu acho que vai ser Davi Luiz. O Mauro acha que vai ser o Davi Luiz. O Léo tá votando agora, né? Jogadorzaço.
Tá bom. Felipe Luiz, que o Mauro acha que vai jogar, ou o Ayrton Lucas. Eu acho que vai ser Felipe Luiz, que o homem não tá muito feliz com o Ayrton Lucas, não, né? Tirou no jogo contra o Cuiabá e o Ayrton Lucas saiu cuspindo na beira africana falando que tava inteiro. Que nem o Mauro fala, beiras africanas. Alan e Gerson. Alan e Gerson. É. Alan pra controlar o jogo, bom, meio campo. Gerson também. Everton Ribeiro e Arrascaeta. Todo monstro. Aí o quadrado lá na frente é... O quadrado é... Bruno Henrique e Gabigol. É o que eu falo, né? Esse quadrado aí, com esse... O Diniz pode convocar uma seleção e botar o jogo no Maracanã que o quadrado do Flamengo é diferente. Não, e é o que eu falo, né, Vamp? Com uma cavalaria dessa... Não pode perder um jogo desse. Não pode. Não pode ir pra Não pode. Com uma cavalaria dessa é vergonha se for eliminado pelo Olímpia. É ou não é? Fala. Não, eu tô olhando aqui a cavalaria que você botou. Não, mas é vergonha mesmo. Sabe que tem um tabu ruim pro Arce, o técnico do Olímpia. Diz que o Arce, como técnico de Libertadores contra times brasileiros, ele tem 4 confrontos de mata-mata, os 4 no seu Portenho, aliás. E sabe quantos ele perdeu? 4 derrotas. Todos. Ô, Mauro, a maior torcida do Olímpia lá, né? No Paraguai, né? Acho que é. O Olímpia é um clube mais elitista e tal. Depois tá numa fase ruim de grana. Eu joguei Mercosul, aí eu ia toda semana. Quando eu jogava Mercosul, tinha Mercosul, ia toda semana na Argentina, né? Depois da Argentina, o lugar que eu fui mais foi no Paraguai. E o Defensor de El Chaco, os caras fazem. Eu já fui tanto com a seleção paraguaia, jogar Brasil e Paraguai, como eu já fui com o Corinthians jogar Libertadores, Corinthians e Palmeiras, Cerro e Olímpia. Vai estar lotado, que começa a cantar o povo unido jamais será vencido, eles fazem um auê mesmo, os paraguaios. Você estava naquele jogo que o técnico se demitiu no intervalo, né? Teve o técnico do Olímpia. Do Olímpia. O país está parado, Mauro, aí, a capital? O pessoal está bem animado, né? A torcida do Olímpia comprou todos os ingressos. Ontem eu fui lá no clube, conversei com algumas pessoas, eles estão bem animados, bem confiantes que podem superar o Flamengo, né? Eles estão vendo, inclusive, como uma oportunidade, né? Porque, pela diferença, assim, é importante entender que a história da Olímpia, de títulos, 3 da Libertadores, o único Paraguai que já ganhou a competição, ela foi escrita, essa história de vitórias, de glórias, no momento em que não havia essa disparidade econômica, né, que há entre alguns times do Brasil e toda a América do Sul hoje, né? Então, eles tinham condições de competir minimamente. Hoje não tem como trabalhar com jogadores mais modestos, com revelações, alguns repatriados, os melhores jogadores saem do país, evidentemente. Então é bem mais difícil. E é uma oportunidade. Conseguir eliminar o Flamengo seria um título hoje. Seria um feito e tanto. Então eles estão enxergando dessa maneira. Fizeram uma ótima fase de grupos, ainda com o Diego Aguirre, agora técnico do Santos. O time depois entrou numa crise, o presidente não cumpriu, segundo se comenta, alguns compromissos aí de pagamento de bicho e tal, os jogadores ficaram com raiva, aí quis afastar jogadores, o Aguirre não concordou com o afastamento, aí acabou saindo o técnico, o time ficou sem ganhar de junho até a partida contra o Guarani, que ontem foi eliminado pelo Botafogo. Eu estive lá no estádio acompanhando, inclusive, Guarani 0, Botafogo 0, pela Sul-Americana, e voltou a vencer, né? Era um time cheio de reserva, mas venceu. E não perdeu só de 1-0 para o Flamengo, então eles ganharam muito ânimo, estão bem animados, achando que dá. E no domingo tem Cerro e Olímpia, pelo Campeonato Paraguaio, no estádio do Cerro, né? E aqui eles mandam os seus jogos, os clássicos, dos seus estádios, não é mais o jogo do Defensor del Chaco, onde o Olímpia só atua em partidas mais relevantes como essa, né? E joga muitas vezes no seu próprio estádio, os jogos menores, digamos assim, os jogos do Campeonato Paraguaio. Mas eles estão bem otimistas, estão acreditando que dá. O Si Se Puede em nova versão. Aproveitando a sua presença aí, né, que você vai ter um tempo até contado, você tem que trabalhar aí até pro jogo. O Porcari, o comentarista de arbitragem, né, ele me mandou uma mensagem hoje dizendo pro Flamengo ficar atento porque o árbitro é o Roldan. E o Olímpia meteu a porrada no Flamengo no jogo de ida. O Olímpia bateu muito esse Olímpia. Eu até brinquei. Falei, é o time do Arce, ele deve ter aprendido a fazer rodízio de falta com o Filipão, né? Porque o Arce jogou muito comandado pelo Filipão. Eu sei que às vezes a gente nem gosta de falar sobre perfil de árbitro, que não é assunto, mas realmente é pra dar um susto no Flamengo, um árbitro que deixa o jogo correr num jogo que provavelmente o Olímpia vai bater muito ou não? O Olímpia vai parar o jogo com falta com toda certeza. A estratégia não vai ser diferente. Eu só acho que vai mudar no Olímpia, assim, eles vão ser um pouquinho mais agressivos, até porque o estádio, a torcida, a atmosfera, a situação vai forçar, e a necessidade da vitória
vão fazer com que o time saia mais. Mas não vai. Se o Felipão ontem, você falou que o Arce é aluno do Felipão, se o Felipão ontem não saiu para o jogo tendo que vencer, por que o Olímpia vai sair? Vai sair, mas com parcimônia, com cautela. Porque se tomar um gol também fica muito difícil, né? Imagina, tomar um segundo gol, você tem que fazer 2 para ir para os pênaltis. Aí fica muito mais difícil, porque à medida que o time vai saindo, se ele sai da sua formação defensiva organizada e disciplinada que apresentou no Rio de Janeiro, o Flamengo vai ter muito mais espaço e aí fica bem mais difícil, né? Jogar contra esses jogadores aí que vocês citaram, ainda mais se estiverem minimamente inspirados, né? Havendo espaço. Mas a arbitragem, de fato, se for muito condescendente, a tendência é o jogo ser mais picotado com faltas e tudo mais. Isso acho que deve acontecer, o Flamengo que esteja preparado, porque é provável que seja assim mesmo. E tem um detalhe que tem que ficar bem ligado com relação ao confronto. Ninguém está conseguindo se classificar com facilidade, favoritos, e alguns caindo, né? Se a gente olhar o que aconteceu essa semana, não foi pouco. O Fluminense se classificou contra o Argentino Júnior jogando mal, os 2 jogos. E os 2 gols, o terceiro gol foi do confronto, que foi do John Kennedy, dos 2-0 do Maracanã, já foi um momento que o time argentino já tinha se mandado para o ataque desesperado e tomou aquele gol, um contra-gol. Mas os 2 gols do Samuel Xavier, o goleiro era da linha, né? E o outro era o terceiro goleiro, o quarto goleiro, o menino que nunca jogou no profissional, que teve que entrar numa emergência porque o titular foi expulso lá no jogo da Argentina e o reserva passou mal. Foi muito difícil o Fluminense. O placar de 2-0 não mostra o que foi o jogo, que foi o confronto. Pelo contrário, as melhores chances do confronto foram do Argentino Júnior lá, no primeiro tempo. Então o Fluminense passou jogando mal. O Internacional não era favorito, era o River. O Inter eliminou o River Plate e jogou melhor o primeiro tempo. Segundo não, na Argentina foi devorado pelo River, mas jogou bem essa partida de volta e merecidamente se classificou. O Atlético Paranaense caiu para o Bolívar e ainda anularam um gol do time boliviano absurdamente, não teve nada ali. O Palmeiras ontem não venceu o Atlético, não correu grande risco, mas não ganhou o jogo, ficou no 0-0, né? Ou seja, até o instante final havia o risco de ir para os pênaltis, o Atlético mete um gol. O Deportivo Pereira eliminou o Del Valle, que ainda perdeu um pênalti faltando 2 minutos. Então o Deportivo Pereira avançou. O Boca virou para cima do Nacional, tomou o gol de empate. E nos pênaltis se classificou. E o Nacional não tem mais o seu goleiro, o Rocher, que eliminou nos pênaltis o River vestindo a camisa do Internacional. Quer dizer, o importante goleiro que era do Nacional até outro dia. Então você vê que todo mundo está tendo que capinar sentado aí, como diz o Apolinho, para conseguir alguma coisa. Não está fácil. Os favoritos estão tendo vantagem, alguns caíram e outros tiveram que ir para os pênaltis, tiveram que contar com doses de sorte, um erro de arbitragem para poder avançar. Então, nada demais hoje o Flamengo passar perrengue dentro dessa normalidade da semana. Agora, eu acho que a grande questão do confronto é o Flamengo ter feito um jogo ruim no Rio. Tinha que ter feito a vantagem no Rio. Não fez, não mereceu, não trabalhou para isso. O primeiro tempo foi muito ruim, o segundo foi melhor sim. Marcou um gol, se acomodou até, não pressionou tanto. Então, chega agora aqui no Paraguai numa situação que a vantagem é muito pequena. Tivesse feito uma boa vantagem no Rio, e tem jogadores para isso, não teve, foi futebol, que não jogou bem, poderia hoje jogar de uma forma muito mais tranquila, com uma vantagem de 2 ou de, quem sabe, 3 gols. A diferença entre os times permitia pensar nisso. Mas para construir essa vantagem, tem que jogar bola. Não vai ganhar com o nome. E o Flamengo entrou em campo para ganhar com o nome. Com o nome, 1-0 está muito bom. Foi um jogo, o primeiro tempo foi muito ruim. O segundo tempo foi até melhor. O primeiro tempo foi muito ruim. Agora, bateu muito, sim, o Olímpia. Acho que vai bater muito de novo, principalmente jogando em casa. Vai ser um jogo complicado. Agora, Vander, em jogos de ida e volta, desde 2019, o Flamengo venceu o primeiro confronto 16 vezes, tá? Inclusive no duelo contra o Olímpia. E em todas essas ocasiões que abriu vantagem no primeiro jogo, o Flamengo saiu classificado. Ou seja, claro que é um jogo pro Flamengo e muito ligado, porque o Flamengo não fez uma diferença que poderia. Vale a gente ver o agregado de 2021, gente. O Flamengo ganhou de 9-2 no agregado contra o Olímpia. Nesse ano ganhou 1-0. O Olímpia... tudo bem, o Flamengo teve várias chances, mas o Olímpia teve uma bola no travessão. No primeiro tempo, embaixo da trave. Teve uma coisa parecida com o Olímpia, exatamente isso, entre o Olímpia e o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro teve uma chance, mas ele quase faz 1-0 aqui. O Olímpia teve uma chance, mas ele quase fez 1-0 no jogo do Maracanã. E em todas essas ocasiões, o Vander, o Flamengo saiu classificado, tá? Os números envolvem Libertadores e Copa do Brasil. Ao todo, de 2019 para cá, o Flamengo soma 68 jogos de mata-mata, 43 vitórias, 14 empates e 11 derrotas.
70% de aproveitamento. Lembrando que na Libertadores do ano passado, o Flamengo fez a melhor campanha da história, campeão invicto só com um empate. O resto tudo vitória. Ou seja, favorito o Flamengo é. E pra mim, se for eliminado hoje, que tem o risco sim, pra mim vai ser vergonha, Você vai até no desembarque para vaiar o desembarque da equipe. Eu só queria lembrar que antes, quando vai jogar, esses caras vão jogar. O que você acha? Eu acho que vai ganhar, o Flamengo vai ganhar os 2 jogos. Ganhou o primeiro jogo. Qual era a expectativa? Ganhar com mais facilidade, com mais que ficasse numa situação mais cômoda para o segundo jogo. Não foi o que aconteceu no Rio de Janeiro, mas ganhou, objetivo atingido. Chega classificado, empate do Flamengo. Também acho que vai ganhar com esse time, com esse quarteto mágico que o Vampeta fala toda hora. Poxa vida, ganhar do Olímpia nessa situação, com um time desse, com a diferença que todo mundo sente, eu acho que vai ganhar. Agora, precisa jogar bola. Está todo mundo entendendo que o Flamengo precisa jogar mais do que joga. Parece que está ficando claro, até o próprio professor Sampaoli, em últimas entrevistas, disse, eu também sinto que em alguns jogos eles têm um pouco mais de motivação. Então, exatamente, esse é um jogo para a turma estar, para valer, motivada. Eu sempre penso que o time paraguaio dificilmente é prejudicado, e não é na maldade, dificilmente é prejudicado dentro de Assunção. A vizinhança do prédio da Conmebol, eu acho que provoca uma certa inibição. O árbitro, digamos, apita com mais cuidado quando está apitando em Assunção contra um time de outro país, enfrentando um time paraguaio. Só isso. Não estou dizendo que vai manipular resultado, que vai prejudicar, que vai meter a mão, nada disso. Mas é sempre muito importante, e essa arbitragem que já foi destacada aqui, eu acho que vai deixar o jogo correr um pouco mais. Cabe à inteligência dos jogadores do Flamengo superar também tudo isso. Mas eu acho que volta classificado para a próxima fase da competição, Asmar. O que é preocupante para o Flamengo. Você ter um hábito que deixa o jogo correr nesse jogo de hoje, né? Eu acho que vai ter bastante falta. É o que a gente espera, pode ser diferente.